um ser conhecido como o Cruel e o Abominável, capaz até mesmo de mudar sua forma física, o Senhor Sombrio, aquele que seduz praticamente a todos e capaz de reunir todas as criaturas sombrias como seu grande líder e general, Sauron, o segundo Senhor Sombrio da Terra-média, o grande comandante de Morgoth, feiticeiro, mestre das sombras e espectros, senhor dos lobisomens e bestas feras, responsável por diversos massacres e mortes e capaz de entoar canções de poder. Por onde passava, o terror o seguia, ameaçando e amedrontando a todos. Quer saber tudo sobre o Sauron, o principal vilão do Senhor dos Anéis e o grande vilão da série Os Anéis de Poder? Então já se prepara, porque nesse vídeo, meus amigos, nós aqui do Sete Barbas vamos contar tudo para vocês. Se caso você assistiu a trilogia de filmes do Senhor dos Anéis, provavelmente você imagina que Sauron, o grande vilão, é simplesmente aquele personagem gigante, forte, com uma armadura negra e segurando uma massa super pesada, ou aquele olho que tudo vê. Mas, meus amigos, eu já te adianto que não, isso é só a forma mais fraca desse vilão. Então já se prepara, porque nesse vídeo aqui, eu e o Barba vamos te contar tudo sobre esse que é provavelmente o grande vilão da série Os Anéis de Poder. E eu tenho certeza que você já está envolvido com esse vídeo e com a temática que nós estamos abordando. Então não esquece de se inscrever, deixar o like e curtir esse vídeo. In the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring. E a primeira coisa que nós precisamos falar sobre o Sauron é que ele pertence à classe dos Maia, uma raça que surgiu muito tempo antes da própria Terra-média, ou seja, ele é completamente diferente dos anãos, elfos e humanos. Essa raça ela possui poderes semidivinos, chegando ao ponto dele ter força sobre-humana, ser imortal e poder mudar a sua forma como ele bem quiser. O Sauron, ele representa o que tem mais de mal na própria Terra-média. Ele foi criado pelo próprio Iru-Ilúvatar, que é o deus do mundo do Senhor dos Anéis, sendo que a principal característica dele era o seu amor pela ordem e a paixão pela coordenação. Porém, esse personagem, esse vilão que nós vemos sempre corrompendo os outros, ele também em um determinado momento foi corrompido pelo próprio Melkor. A busca do Sauron pela ordem e o desejo de governar que no fim levou à sua própria queda. Em sua forma física, Sauron poderia ser destruído ou morto como qualquer outro ser, porém a sua essência, sua alma, jamais seria liberta deste mundo. Mas a cada destruição do seu corpo, Sauron ia perdendo parte de sua essência, a sua força de vontade ia enfraquecendo cada vez mais, tornando ainda mais difícil o retorno da sua forma física. Foi então que no fim da Primeira Era que Sauron e Morgoth, essa aliança foi derrotada no evento conhecido como a Guerra da Ira. Da parte de Morgoth, ele foi aprisionado, enquanto Sauron passou então de segundo no comando para se tornar o que nós iríamos conhecer como o Grande Senhor da Escuridão, Senhor das Trevas, e ser o principal antagonista de toda a trilogia do Senhor dos Anéis e também da nova série que vai chegar na Amazon, Os Anéis de Poder. You have been told many lies of Middle-earth. Mas mesmo ele se tornando o segundo em comando, Sauron ainda estava muito enfraquecido, e ele fugiu logo no início da Segunda Era. Ele passou 500 anos completamente desaparecido. Foi nesse momento então que Sauron começou a construir sua grande fortaleza em Mordor e também a Torre Sombria de Barad-dûr, aquela mesmo que nós vimos nos filmes do Senhor dos Anéis, que tem o olho que tudo vê. Passado o primeiro milênio da Segunda Era, Sauron finalmente começa a colocar em prática o seu plano de dominação dos povos da Terra-média, começando pelos Elfos. Mas aqui eu preciso dar o aviso de zona de spoilers para vocês, porque a partir desse momento nós iremos entrar no enredo da série da Amazon Prime, Os Anéis de Poder. Então já tá avisado que a partir desse momento tem spoiler.
Se transformando em Anatar, aquele que foi conhecido como o Senhor dos Presentes, o Senhor das Dádivas, um elfo belo capaz de enganar praticamente todos os elfos. E meus amigos, eu vou dizer para vocês que foram poucos os que não caíram aí no conto do vigário do Sauron. Sauron safado que só ele ficou muito próximo de Celebrimbor, ensinando para ele diversos conhecimentos que ele nunca tinha visto e também formas de forjar que nunca foram vistas na Terra-média. Sauron, ainda utilizando a aparência de Anatar, convenceu Celebrimbor a forjar os Anéis de Poder. E é nesse momento que Sauron, escondido de tudo e todos, ele vai até a Montanha da Perdição com os conhecimentos que passou para Celebrimbor e forja o Um Anel. Este anel, que podemos chamar de Anel Mestre, ele teve durante a sua forja parte da alma de Sauron colocada nele. E é por isso que Sauron consegue controlar todos os outros anéis. É de extrema importância que a gente consiga entender, nesse momento, que a alma dele está lá. Porque é aí que ele cria vínculos, mesmo quando ele perde a sua parte física. Foi só então no momento que o Sauron decidiu colocar o seu Um Anel que todos os elfos perceberam que estavam sendo traídos. Nesse momento, eles conseguiram esconder os outros anéis de poder, mas também é sempre importante aqui nós lembrarmos para vocês, pessoal, o anel, o Um Anel, é o anel que domina e comanda a todos os outros, sempre. Visto que Sauron não conseguiria mais dominar os elfos, ele decide então partir por uma próxima raça que tem muita influência dentro da Terra-média nesse momento, os anãos. Mas os anãos não são fáceis de serem dominados dessa forma, justamente por características de sua raça, eles serem duros e serem principalmente forjados de uma forma diferente das outras raças da Terra-média. Sauron não conseguiu dominar os anãos, mas não ficou barato não, teve um revés nisso daí, porque a ganância dos anãos pelas riquezas foi aumentada justamente por causa dos anéis. No fim, o Sauron percebeu que não ia nem conseguir conquistar os elfos nem os povos anãos, então ele partiu para uma conquista, uma dominação um pouco mais fácil, foi atrás da raça humana. E não foi muito difícil não, viu pessoal? Os homens são muito mais fáceis de se conquistar e dominar, muito por causa da ambição, que é uma natureza, uma particularidade dos próprios homens. No fim, o Sauron conseguiu com os anéis dominar praticamente diversos reis que com o tempo foram transformados nos Nazgûl, aqueles que nós conhecemos dos próprios filmes. E para vocês terem noção do tamanho do poder que o Sauron chegou nessa época, ele passou a ser conhecido até mesmo como o Rei dos Reis. Nesse momento, o poder e a influência de Sauron eram tão grandes que precisou o exército de Númenor vir em auxílio dos elfos que estavam sendo extremamente massacrados. E foi a partir dessa aliança que os exércitos do Senhor do Escuro foram vencidos. E não pensem vocês que essa derrota do Sauron foi algo realmente ruim. Na realidade, ele bolou um plano muito bem arquitetado. Ele se entregou de mão beijada para o exército de Númenor para ser levado como prisioneiro, como um cativo. Porém, o Sauron ainda estava em posse do seu anel e tinha todos os seus poderes em plena capacidade. Ele foi moldando sua forma, se transformando e de cativo e prisioneiro chegou até o posto de conselheiro do próprio rei de Númenor. E o cara era ardiloso, viu meus amigos? Porque assim, ele chegou em Númenor controlando todo mundo, ao ponto de mudar até a religião, fazendo com que todo o povo de Númenor começasse a louvar e a cultuar Melkor e o culto das sombras. E foi através desse culto que eles se rebelaram contra o Vala. Mas com isso, a ira de Eru Ilúvatar foi atingida, e ele optou por acabar com a vida existente em Númenor, afundando a ilha-continente. Praticamente todas as pessoas perderam a vida nesse incidente e Sauron não conseguiu sair ileso não, pessoal. Ele também perdeu o seu corpo físico, mas em espírito continuou vivo e de posse de um anel capaz de sempre dominar a todos. Mas teve um revés muito grande para toda a história do Sauron. Ele já não era mais capaz de voltar à sua forma bela. Foi nesse ponto que ele se transformou naquele ser alto, de armadura negra, um ser pavoroso que nós vimos na trilogia do Senhor dos Anéis. Sauron voltou em espírito para Mordor e começou a reconstruir o seu corpo físico. E foi nesse momento em que os homens e os elfos fizeram a última aliança. Eles fizeram um cerco a Mordor que durou 7 anos, até o momento que, inesperadamente, a forma física de Sauron aparece. E é aí que nós vimos o início do primeiro filme da trilogia de O Senhor dos Anéis. E para quem lembra dessa cena, Isildur conseguiu decepar os dedos da mão do próprio Sauron, tirando o Anel de
poder de posse dele. Mas nesse ponto é importante mais uma vez nós relembrarmos para vocês. O anel não é simplesmente uma arma, ela é a arma mais poderosa de toda a história da Terra-média. E não só isso, nele contém também grande parte ou quase totalidade do poder e a alma do próprio Sauron. O que significa que, enquanto o anel continuar existindo, Sauron permanecerá neste mundo. Então é preciso destruir o anel para que a essência do mal seja completamente aniquilada da Terra-média. Foi então depois de muitos anos que nós tivemos os eventos conhecidos no livro do O Hobbit. Sendo que, pessoal, tem uma particularidade muito interessante que nem todo mundo sabe. No Hobbit, o Sauron aparece como necromante, mas na realidade o Tolkien ainda não tinha a ideia que ele ia ser esse grande vilão. Foi só escrevendo tanto o Silmarillion como a trilogia do Senhor dos Anéis que o necromante do Hobbit foi se transformando no grande vilão, o grande e todo-poderoso Sauron. No fim, no último livro e filme de O Senhor dos Anéis, nós tivemos a destruição do Anel. E ali nós tivemos a destruição de Sauron. Segundo o próprio Tolkien, Sauron foi diminuindo até se tornar uma sombra, apenas uma lembrança do mal e da vontade maliciosa que um dia ele já foi. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque nós fizemos com muito carinho, pois somos extremamente apaixonados pela obra de Tolkien. Então, não esqueçam de se inscrever, deixar seu like e enviar esse vídeo para quem vocês têm certeza que também irão gostar do assunto. No mais, até o próximo vídeo, pessoal!